Bom, galerinha, vamos lá. Por que a gente viu vetores, né? A gente vê vetores, então, para entender que algumas grandezas que a gente viu podem ser representadas por vetores. Essas grandezas que são representadas por vetores é o que a gente chama de grandezas vetoriais, certo? E aí, quando eu estou trabalhando com uma grandeza vetorial, né, vai me importar módulo, direção e sentido, certo? Algumas grandezas a gente não percebe, mas elas são vetoriais. Por exemplo, o deslocamento. A gente tinha visto que deslocamento ele era a mudança de posição, certo? Só que a posição é um vetor. Quando eu falo, o negócio está ali, eu tenho que dar as coordenadas, eu tenho que dar direção e sentido. Eu não posso, por exemplo, eu quero dar a posição de um barco, né? De um avião. Eu não posso falar, o barco está a, sei lá, 30 quilômetros do porto. Não, eu tenho que dar, tipo, ele está tantos ao sul, tanto ao oeste, né? Eu tenho que dar a posição bonitinha. Então a posição é um vetor, porque vai importar direção e sentido, certo? E o módulo também, né? Para saber se está mais próximo ou mais afastado. Né? O deslocamento, então, ele vai ser a variação de posição, então ele vai ser também uma grandeza vetorial. E aí a gente só tem que fazer uma distinção, porque lá no começo, quando eu falei a primeira vez de deslocamento, na verdade, a gente estava vendo, né, eu não falei na hora, mas a gente estava vendo distância percorrida. Uma distância percorrida eu vou medindo cada pedacinho que eu andei, né? Então o caminho que eu fiz vai importar. Para o deslocamento, que é um vetor, né, vai importar só o final e o inicial, onde eu saí e onde eu cheguei, né? Então, por exemplo, se eu pensar num mapa, eu pego dois pontos e traço uma linha reta. Esse é o meu vetor de deslocamento. Aí você fala, professor, mas essa linha reta está passando no meio de casa, no meio de quarteirões que não dá para você andar. Tudo bem, né? Para eu pegar um deslocamento, eu pego só dois pontos de onde eu saí e onde eu cheguei e traço a reta, né? Agora, a distância percorrida, aí é uma grandeza escalar. É uma grandeza que não vai me importar a direção e sentido, porque eu posso fazer vários caminhos para sair de um ponto e chegar no outro, né? Então, o deslocamento eu vou me preocupar só com a posição final e inicial, fazer um menos o outro, e aí eu vou ter o meu vetor de deslocamento. Se o vetor, se deslocamento é um vetor, velocidade também vai ser um vetor, né? Velocidade vai ser ΔS sobre ΔT, ou seja, vai ser o deslocamento que eu tive sobre o tempo que eu demorei para realizar esse deslocamento, né? E aí a gente pode diferenciar a velocidade escalar da velocidade vetorial, né? Velocidade escalar, eu não vou colocar o ΔS aqui, eu vou colocar a distância percorrida, quanto que eu andei de fato, somar cada pedacinho que eu andei, né? Só que isso fisicamente é muito ruim, então a gente costuma pegar sempre a velocidade como vetorial e pegar já o vetor de deslocamento. Vai me importar apenas onde eu saí, onde eu cheguei e o tempo que eu demorei para fazer isso. Alguma parada que teve, eu fiz um caminho diferente, que foi mais longo, não me importa se você ficou dando volta, vai me importar só o final, o inicial e o tempo, certo? Então, esse é o vetor velocidade. Tratando ela como um vetor, a gente consegue entender por que ela era negativa, né? Quando a gente trabalhava com uma velocidade negativa, o que isso significava? Significa que eu estou contra o sentido, ou seja, significa que o meu vetor está apontando no sentido oposto ao que eu estou trabalhando, né? Se eu estou falando que tudo está indo para a esquerda e a minha velocidade é negativa, significa que o vetor velocidade está apontando para a direita, certo? E por fim, a aceleração, né? Eu tenho dois tipos. A aceleração é mudança de velocidade. Como a aceleração é um vetor, qualquer mudança na velocidade, seja
em módulo, direção ou sentido, vai provocar uma aceleração. Eu vou falar que eu tenho uma aceleração tangencial quando muda apenas o módulo, ou seja, quando muda o número da velocidade, certo? E eu vou falar que eu tenho uma aceleração centrípeta, que vai aparecer apenas em movimento circular, quando está mudando a direção e o sentido. Então, a aceleração tangencial muda módulo, a aceleração centrípeta muda direção e sentido. Beleza, gente? Então é isso aí. Até mais.